Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz àquele que tinha foice afiada, dizendo: tome a tua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Feliz sábado? Feliz sábado. Esse feliz sábado não teve muito vida. Feliz sábado? Feliz sábado. Amém. Eu não estou aqui para dizê-lo como ficar rico. Eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade. Isso eu não sei dizer. Não sei dizer como acumular bens nessa terra, mas sei dizer como escapar da vindoura e repentina destruição que logo acometerá este mundo. A Bíblia diz logo que o lagar será pisado. Amigos, os ímpios serão destruídos, raiz e ramo mal deixará de existir, não haverá maldição, e na cidade santa nada mais entrará impuro ou profano, tão somente aqueles que têm o seu nome escritos no livro do Cordeiro. Amém. E a única forma de escapar esta grande destruição que acometerá este mundo é se alicerçando em Jesus Cristo, a fiel testemunha que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Cristo, a fiel testemunha que nos constituiu reino e sacerdócio para Deus o Pai. Ele é o único que pode e fará por você uma mudança completa. Ele saciá-lo-á de salvação. Muito bem, então vamos direto para o sermão. Nós não temos muito tempo. Cristo disse para Judas: o que devem fazer, fazem depressa, porque o tempo de fato passa muito rápido. Título do sermão de hoje: o silêncio do Cordeiro. Qual é o título do sermão, igreja? O silêncio do Cordeiro. Muito bem. Antes, porém, obedeça por gentileza os 3 favores que eu tenho hábito e costume, e quero, pois, relembrar-vos, embora vós já estejais cientes de tudo. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus, Bíblia na mão, celular, modo avião, por gentileza, desligue ou coloque no modo avião. Este momento não pode ser interrompido, porque este momento é o momento mais solene do culto divino. Vocês sabem que eu tenho um filhinho novo, 3 semanas, fresquinho do hospital, Mariana, e os bebês recém-nascidos sentem muita cólica, eu dormi pouco ontem, mas eu estou aqui preparado para falar, assim diz o Senhor. Faça reverência, desligue o seu telefone, por gentileza, para que esse momento não seja interrompido. Esse favor está baseado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28. A Bíblia nos diz que Deus deve ser adorado com reverência e santo temor. Eu tenho certeza que você, ao entrar numa corte diante do juiz, você se comporta de forma diferente. Comporte de forma melhor e superior diante do juiz de toda a terra. Amém. Favor número 2, por favor, ore por mim, dizendo o quê? Senhor, coloque as suas palavras na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9, Alan. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse o quê? Eis que ponho as minhas palavras, aonde, Marisa? Na tua boca. Eu quero que as palavras de Deus fluam na minha boca nesta manhã, porque as minhas palavras não têm nenhum poder. As palavras de Cristo são palavras de espírito e vida, não as minhas. Ore por mim dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Favor número 3, eu quero que vocês pensem enquanto estiverem escutando. A Bíblia nos convida a oferecer a Deus um culto racional. Muito bem, Romanos capítulo 12. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, verso 18: vinde e arrazoemos. Muito bem, vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, esse Deus que vem de Temã e do Monte Parã, Deus tão forte e poderoso que para e a terra treme, que olha e sacode as nações. Esse é o nosso Deus que criou os 7 estrelados e a constelação de Órion. Um Deus capaz de transformar dias em trevas e trevas em dias. Ó Deus, quem é semelhante a Ti? Um Deus que perdoa os nossos pecados e esquece as nossas transgressões. Te agradeço e louvo, Senhor, porque o Senhor não retém a sua ira para sempre. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja de New Jersey, para que possamos, ó Pai, arrepender dos nossos defeitos de caráter.
Nos ajude a ter um caráter semelhante ao do seu Filho, para que possamos ser habilitados a morar nas mansões lá do alto. Abençoe, eu te peço, ó Pai, uma bênção dobrada para o sermão desta manhã. Instrua-me, Senhor, o que dizer e como dizer para a edificação da tua igreja. Usa-me, Senhor, eu te peço, eu não ofereço resistência. Abençoe a tua igreja, eu te peço, e uma bênção dobrada em todas as crianças. Também, Senhor, eu te peço que a mensagem de hoje encontre um solo fértil no coração dos meus irmãos. Porque, infelizmente, ao sair da igreja, como a parábola do semeador propôs, muitas pessoas se distraem e vêm os ladrões, as coisas da vida, o ladrão, os pássaros, e roubam a semente do Evangelho. Abençoe essa mensagem, porque a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Eu tenho pregado muito sobre Apocalipse aqui, na verdade. A serva do Senhor disse que quando o livro do Apocalipse for estudado, haverá um grande reavivamento na igreja. Amém. Apocalipse, capítulo 14, que é o núcleo central do grande conflito. Apocalipse, do capítulo 12 em diante, é a parte histórica, historicista do livro do Apocalipse. Do capítulo 12 até o capítulo 14 narra o grande conflito, a mensagem presente. E do capítulo 15 até o capítulo 22 são coisas que ainda acontecerão. Não é verdade? O capítulo 15 fala do fechamento da porta da graça e Cristo intercedendo por nós no Santo dos Santos. O capítulo 16 fala das 7 pragas e a destruição dos ímpios. O capítulo 17 ao 19 fala da destruição da grande Babilônia. O capítulo 20, o milênio. 21 e 22, a igreja com Cristo triunfantemente. Muito bem. Qual é o livro que eu disse? Qual capítulo? Apocalipse, capítulo 14. Leremos a partir do versículo 17. Amém? Amém. Amém. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar, veja, ele saiu do altar. Que altar é esse? Apocalipse 8, não precisa abrir a Bíblia, só escute. Apocalipse 8, verso 4. E do altar que se acha diante do trono. Lembra de Cristo intercedendo pelo seu povo? E lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Este é um anjo que constantemente vê a face de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 14 que saiu outro anjo do altar, irmãos. E esse anjo, ele disse em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice e o que, igreja? E ajunta, irmãos, vai começar aqui a colheita, mas esta colheita é a colheita da destruição. Haverá 2 ajuntamentos. Vocês lembram que Cristo disse que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, ele dará ordem aos seus anjos para que o quê? Ajuntem todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Agora, esse ajuntamento aqui é desastroso. Eu tenho um primo italiano que ele ama essa palavra, um desastre. É um desastre esse ajuntamento. E ele disse em grande voz, porque é algo importante, solene. E ele disse em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porquanto estão maduras as suas uvas. Então o anjo tomou a sua foice e o quê? Vamos lá, me ajude, olha para a Bíblia. Ele tomou a sua foice e... o que, igreja? E ele ceifou, e ele vindimou a videira da terra, e a lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estades. Irmãos, isso acontecerá, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro do Cordeiro será destruído. Agora, raciocine comigo por gentileza. Aqui nós vemos o diálogo de quantos anos? Dois anjos, amém, Rosilda? Vamos falar um amém para Rosilda? Amém. Amém. Eu quero agradecer a vocês também, as 2 irmãs, né? Por estarem ajudando grandemente o ministério do YouTube, Apocalipse e Revelação de Deus. Deus te louvado pela vida de vocês, tá bom? Irmãos, nós vemos aqui o diálogo de 2 anjos. Porém, o último versículo não está claro quem foi a pessoa que pisou o lagar. A Bíblia diz
que o lagar foi pisado fora da cidade. Mas olha, quem pisou esse lagar? Nós temos uma resposta aqui? Não. O lagar foi pisado fora da cidade, na verdade, e saíram sangue do lagar até os freios dos cavalos. Vamos lá então para Apocalipse 19 para termos uma resposta. Quem será que pisou esse lagar? Quem será que pisou esse lagar? Quem é esse anjo poderoso? Ceifador. Quem é este anjo que ceifou e vindimou a terra? Apocalipse, capítulo 19, leremos, amigos, o versículo 11 em diante, amém? Amém. Vi o céu aberto e eis um cavalo qual cor? Quem lembra do primeiro selo? De Apocalipse 6. Foi aberto, qual cavalo que apareceu lá? Irmãos, por favor, não me envergonhem. Qual que é o primeiro cavalo do primeiro selo? São quantos cavalos no livro do Apocalipse? No capítulo 6. Quantos cavalos, igreja? 4 cavalos. Qual que é a primeira cor do primeiro cavalo? Branco. A cor branca representa pureza, amor fraternal. Representa a descida do Espírito Santo quando Cristo ascendeu ao céu. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. O santuário foi inaugurado e lhe foi dado muito incenso para oferecer para os seus santos. Então aqui nós vemos um cavalo branco. O seu cavaleiro, a Bíblia diz, se chama fiel e verdadeiro e julga com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com uma veste tinta de sangue, irmãos, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Já entendeu de quem que o livro do Apocalipse aqui descreve como aquele que pisará o lagar? Atente a esse verso que nós lemos de novo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Por que as mãos de Cristo aqui não estão com sangue? Porque as suas vestes, a sua estola sacerdotal, por que as suas vestes estão com sangue? Por quê? O próximo versículo nos falará: porque sai da sua boca uma espada afiada. Espada essa, irmãos, que com ela ele ferirá todas as nações, e com um cetro de ferro ele mesmo as regerá. Agora leia microscopicamente: e pisará pessoalmente pisará o vinho da cólera, da fúria, da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu estou vendo os irmãos muito distraídos. Criança chora, é normal. Mas nós precisamos prestar atenção no mundo. Não se distraia com crianças, não se distraia com barulho. Preste atenção na palavra de Deus, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Pode ser? Deixem as crianças na igreja, não tem nenhum problema. Eu só quero a atenção dos irmãos aqui. Somos adultos e devemos oferecer a Deus um culto racional. Então nós vemos que da boca de Cristo Jesus, a fiel testemunha, esse cavaleiro fiel e verdadeiro, que os seus olhos são como chamas de fogo, que na sua cabeça há muitos diademas, esse Jesus Cristo, da sua boca saiu uma espada afiada. Qual é a espada afiada? A palavra de Deus. Por quê? Porque com a palavra de Deus ele julgará, ele ajuntará todos aqueles que se perderem, e por meio da palavra de Cristo os ímpios serão julgados. Ele trará todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, nos últimos dias. E este Jesus Cristo, que com a sua palavra, com a sua espada, há de ferir todas as nações, ele regerá com cetro de ferro. E ele pessoalmente, igreja, ele pessoalmente pisará o lagar. Irmãos, Cristo vai pisar o lagar. E esse foi o motivo que Martinho Lutero queria descanonizar o livro do Apocalipse. Ele não conseguia conciliar o mesmo Cristo de amor, de salvação e de perdão dos 4 evangelhos apresentados por Mateus, Marcos, Lucas e João com o mesmo Jesus do Apocalipse. Porque aqui nós vemos um Cristo que se ira, um Cristo que destrói, um Cristo que pisa o lagar, de forma que o sangue do lagar corra até as suas vestes, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Irmãos, Cristo é amor, mas Cristo também é justiça. E aqueles que não vencerem os seus defeitos de caráter, os seus defeitos de caráter os vencerão.
haverá muitos adventistas, muitos professos seguidores de Cristo, que entrarão no inferno com uma feição de surpresa sobre o seu rosto. Nós não devemos brincar com o pecado, irmãos. Devemos sempre lembrar que Cristo carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Cristo nunca pegou, Ele carregou os nossos pecados com um propósito e com uma finalidade. Qual finalidade é essa? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, mas nós não podemos recalcitrar, não podemos trair, não podemos ultrajar o Espírito da graça com o qual nós fomos santificados. Por isso é necessário uma nova vida. E tornar-se uma nova criatura é raridade nos dias de hoje. E não é isso, não é eu que estou dizendo isso. A serva do Senhor fala isso no livro Caminho a Cristo. É uma rara conversão, aquela que se chama nova criatura. Rara. Nós aceitamos Cristo, professamos fé em Cristo, e ao fim deste sermão, eu quero que você entenda, que eu entenda, irmãos, que Cristo ele pode calar-se. Título do sermão? O silêncio do Cordeiro. Cristo pode calar-se. Nem todas as orações são respondidas. Muitos dizem que todas as orações são respondidas. Não, tem orações que não são respondidas. Tem pessoas que não recebem o favor de Deus. Tem pessoas que serão destruídas. Por isso lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que quando terminar o milênio, Satanás sairá da sua prisão a fim de seduzir todas as nações. E você sabe que o número dos perdidos a Bíblia compara com a areia do mar. Irmãos, crer e apenas crer é uma falácia que levará muitos para o inferno. E eu falo isso com muito cuidado para que as pessoas não pensem que eu estou pregando um legalismo aqui. Crer é importante, é o mais importante, porque somos salvos pela graça. Mas crer, até o próprio Satanás crê e treme sobre o nome de Jesus. Mas a vida sem obras é nula. A vida de um cristão sem obras não é nada. Não somos salvos pela obra, não somos salvos pela obediência, mas as obras e as obediências mostram a Deus que nós queremos ser salvos. Por isso, como um corpo sem Cristo Jesus é morto, assim também a fé sem obras é morta. E quem disse isso é uma pessoa que conhece muito bem Jesus Cristo, Tiago, o seu próprio irmão. Cristo pode calar-se. Cristo é muito amor. Mas à mesma medida que Ele é de amor, Ele também é de justiça. Por isso o trono de Deus, trono este, cujo Ele reina e exerce domínio com cetro de ferro sobre todas as nações dos quatro cantos da terra, é um trono reconhecido com justiça e amor. O Shekinah. Êxodo capítulo 25, verso 5. Nós vemos os querubins olhando para a glória de Deus. Misericórdia e justiça. Cristo pode calar-se. Então eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, com isso em mente, entendendo que Cristo pisará o lagar, entendendo que Cristo é aquele que ceifará, Cristo que ajuntará a videira para pisar o lagar, entendendo isso, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. E sempre lembre que Cristo também é justiça. Isaías capítulo 1. Nós veremos exemplos agora de momentos que Deus se calou, de momentos que Deus não ouviu a oração, de momentos que Deus abominava uma própria oração. Oração é santo, irmãos. A oração é algo santo instituído por Deus. Mas a oração nem sempre foi precisa e nem sempre será necessária. Ora, como que Adão e Eva se comunicavam com Deus? Gênesis 3, verso 8. Face a face a cada geração do dia. E Apocalipse 21, verso 4 nos diz que nós veremos a face de Deus. Sim ou não? Amém? Amém. Ninguém diz amém? Amém? Nós veremos a face de Deus e na nossa fronte estará o nome dele. Isso será restituído. Aquilo que o pecado tirou depois da queda de Adão e Eva, isso Cristo nos comprará o direito e nos será restituído. Nós veremos a face de Deus novamente. Não haverá necessidade de oração. Não haverá necessidade de intercessão, não haverá necessidade de perdão, nem de salvação. Salvar de quê? Não haverá maldição, e nem pecado, e nem miséria, nem dor. Irmãos, Isaías capítulo 1, todos encontraram?
Amém. Isaías capítulo 1, lendo a partir do versículo 15. Eu quero orar com você porque esse é um texto muito solene. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nos ajude, Pai, a entender a importância desse texto bíblico. Nos ajude a entender que a essência do seu amor deve ser banhada com a justiça. Porque amor sem justiça não é amor verdadeiro. Amor é muito mais do que simplesmente sorrisos que deslizam sobre uma face. O amor, ele é provado. E o Senhor provou o seu amor enviando o seu Filho. Cristo provou o seu amor morrendo na cruz. E o Espírito Santo ainda prova o seu amor nos cuidando, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Nos ajude a ter um coração obediente. Nos ajude, Pai, a entender esse texto, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Qual livro? Isaías. Capítulo 1 e versículo 15. Amém? Todos encontraram? Amém. Agora, pois, quando estenderes as vossas mãos, o quê? Não as vejo. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Vocês estão lendo isso mesmo? Vocês leram isso também? Agora, pois, quando estendeis as mãos, não as vejo. Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Por quê? Por culpa de Deus? Não, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Agora eu louvo a Deus que nós servimos um Deus prático, irmãos. Nós servimos um Deus que nos diz como sair dos nossos problemas. Nós servimos um Deus que está interessado na salvação da raça humana. Um Deus que quer salvar, redimir, restituir, restaurar. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 34, verso 16, que a ovelha perdida, o bom pastor tornará a trazer, a desgarrada ele trará, a perdida ele achará, a enferma curará e a quebrada ligará. Este é o nosso bom pastor, que ele vai atrás da sua ovelha. E Deus, ele está infeliz com isso. Ele está infeliz de não atender a oração de Israel. Ele está infeliz de esconder os seus próprios olhos do seu povo. Irmãos, veja o que Deus está dizendo: escondo de vós os olhos, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Agora Deus vai nos dizer como sair dos problemas. O que Deus vai dizer agora? Lavai-vos. 5 recomendações divinas. 5 recomendações que, se você colocar na sua vida dia a dia, eu prometo, espiritualmente, um reavivamento acontecerá na sua vida. Um reavivamento espiritual acontecerá na sua vida. Lavai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, purificai-vos, cessai de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Todas essas coisas eram coisas que Israel precisava fazer, não que Deus precisava fazer. Porque o processo de salvação vem de Deus, mas requer cooperação humana. Eu vou repetir: o processo da salvação vem de Deus, mas requer a salvação humana. Requer a cooperação humana. Deus não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Você deve demonstrar que quer ser salvo. Então lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos, cesse de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Corra para Lucas capítulo 23, título do sermão: O silêncio do cordeiro. Lucas capítulo 23, nós veremos o melhor exemplo do próprio Cristo calando-se para uma pessoa. E há mais exemplos na Bíblia, não temos tempo de analisá-los todos, mas Deus pode se calar. Nós vimos em Isaías que Deus escondeu os seus olhos, que Deus tampou os seus ouvidos. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 59, ele disse também que as mãos de Deus não estão encolhidas para não salvar, nem os seus ouvidos tampados, agravados para não ouvir, mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. Então os nossos pecados têm esse poder diabólico de nos separar da presença do soberano divino Deus. E muitas orações não são atendidas. Muitas pessoas não têm uma conexão vital com Cristo. E sem uma conexão vital com Cristo, nenhum ser humano jamais poderá subjugar o grande inimigo de Deus e do homem. Nenhum ser humano vencerá Satanás sem uma conexão firme com Deus. Cristo jejuava, Cristo orava constantemente. Por isso ele falou com propriedade em João capítulo 14, verso 29. Aí é chegado o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, nada. Por quê? Porque Cristo estava conectado sempre com o Pai.
E sem uma conexão com o Pai, nenhum ser humano vencerá essa luta. A vitória da fé é a nossa glória, o nosso galardão. A vitória da fé é a vitória sobre o mundo. Todos encontraram? Lucas capítulo 23. É um texto muito conhecido. Lendo a partir do versículo 39. Amém? Amém. Amém? Todos encontraram? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem a menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vamos então aqui, de uma forma bem simples, Senhor, por favor, Senhor, me dê palavras simples para expressar o significado disso, Deus. Irmãos, Cristo estava morrendo por quem aqui na cruz? Uma pergunta fácil. Por quem Cristo estava morrendo? Por nós. Quem mais? Ele estava morrendo pelos dois ladrões ou só por um? Pelos dois e por todos os malfeitores que estavam nesse encontro diabólico de crucificar e maltratar o Filho de Deus. Cristo estava morrendo por todas as pessoas. Para o ladrão da direita e também para o ladrão da esquerda. Para os romanos e também para os judeus. Mas a Bíblia apenas aponta a conversa de Cristo com o ladrão da... Você não achará nenhum versículo na Bíblia que mostre que Cristo conversou com o ladrão da esquerda. Título do sermão? Cristo conversou com o ladrão da direita e calou-se com o ladrão da esquerda. E vale lembrar que quem começou o diálogo, quem começou a conversa, não um diálogo, porque Cristo não respondeu, um diálogo requer duas pessoas, mas quem começou a conversa foi o ladrão da esquerda. Com perguntas. Não és tu Cristo? Cristo ficou calado nessa pergunta. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Cristo se cala, irmãos. E infelizmente Cristo se cala para muitas pessoas. Aquele exemplo do Monte Golgotá, do Monte do Calvário, é um exemplo que ainda a lição pode ser extraída e analisada nos dias de hoje. Somos nós uma figueira infrutífera plantada na vinha do Senhor? Somos nós pessoas que recebemos o cultivo do jardineiro, extraímos o solo do chão, recebemos a chuva, o vento, todos os cuidados do viticultor, e os nossos ramos e frutíferos apenas ensobrecem no chão? E infelizmente Cristo se cala para muitas pessoas. Mas eu quero que você saia daqui hoje tendo a certeza que você serve um Deus vital na sua vida, um Deus que você alegra escutá-lo, um Deus que é vívido na sua vida, um Deus que é eficaz, um Deus que vence as suas batalhas. Irmãos, nós precisamos ter conexão com Deus aqui na terra, nos familiarizarmos com a Bíblia, familiarizarmos com a voz de Deus. E para muitos cristãos, ao entrarem pela cidade celeste, eles não acharão nada estranho, porque aqui aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ao encontrar com Davi, Davi não será uma pessoa estranha, porque aprendeu as características do jubiloso salmista ao ler o livro dos Salmos. Nós precisamos agora habituar, nos ensinar. Irmãos, nós precisamos, irmãos, transformar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós precisamos inculcar, transformar a nossa mente para nos habituarmos a ler a palavra de Deus, amigos. Isso é sério. Não deixe que nunca Cristo cale-se na sua vida. Que tristeza é uma pessoa que não tem uma conexão viva com Cristo. Nós precisamos ter conexão com Cristo. É uma loucura, uma insanidade de querer estar com Cristo no céu sem conhecê-lo aqui na terra. Cristo, ele tem afinidades humanas. Claro que o Salvador não faz acepção de pessoas, mas o livro Desejável de Todas as Nações fala que Cristo reservou o seu maior milagre para a simples família de Betânia. Algumas pessoas escolhem estar mais perto de Deus do que outras. Você sabia disso?
que tem pessoas com maior conexão com Deus do que outras. Mas não é Deus, é as pessoas que escolhem ou não. A Bíblia é muito clara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, segundo Timóteo capítulo 4. A vontade de Deus é que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. Mas nós que escolhemos quão perto de Deus nós estaremos. Me escute com muita atenção: ninguém vai para o inferno porque o diabo existe. Se o diabo morrer hoje, você ainda pode pecar essa noite. O pecado é um convite. Você pode dizer sim ou não para ele, como também o céu é um convite. Ambos, a salvação ou a perdição, é um convite. Deus nunca forçará. Nós vemos de capa a capa na Bíblia requerimentos que Deus pede do pecador, requerimentos divinos que é exigidos de uma pessoa para que ela alcance a salvação. Vou dizer de novo, não são esses esforços que o levará a ser salvo, mas são esses esforços que mostrarão para Deus que essa pessoa quer ser salva. A graça é maravilhosa, irmãos, mas não é só graça. Nós precisamos agir como salvos, obedecer, irmãos. Isso é sério. E como eu disse, nós temos vários exemplos na Bíblia. Lemos em Mateus capítulo 8, 11, verso 28. Aprendei de mim que sou manso. Tome o meu jugo. Mas é um convite, você pode aceitar ou não. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, esse que a porta aí, você pode abrir ou não. Cristo nunca roubará a porta. 1 João 1:9, se confessarmos, é uma escolha. Deus não nos deu um espírito de escravidão, nos deu um espírito de liberdade, de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e achareis. Mas você deve buscar. E a perdição também é um convite. É um convite. Hebreus capítulo 2, verso 9. O diabo tem o poder da morte. Você pode escolher ser filho do diabo ou não. Sabia que existem pessoas que são filhos do diabo? Isso é muito triste, mas é verdade. Cristo disse isso. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Tem pessoas que vivem para satisfazer os desejos da carne, os desejos do diabo. Vou repetir, o céu é